Fala pessoal do Pega Essa Novidade, hoje estamos aqui no Cine Marquise para mais uma cabine mais coletiva de Bandida, a número 1, filme nacional fresquinho. E vocês já sabem, logo crítica no site, então curte, compartilha, marca aquele arroba que vai vir te trazer para assistir esse filme assim que ele estrear. E até daqui a pouco! Carol, faz de favor pra mim. Assim que chegar o João, fala pra eles virem. Quando eles microfone pra imprensa. Sei que horas são, deve ser 4 da tarde, então boa tarde. Eu sou Roberto Sadowski, estou aqui com a turma de Bandida, para a gente falar sobre o filme que vocês acabaram de ver. E eu fico muito feliz de estar um pessoal bacana aqui reunido. E falar sobre cinema sempre é bom, né? Falar sobre uma obra que a gente vê e a gente sente que tem aquela pegada aqui que geralmente é o que a gente procura quando vai para o cinema. Eu acho que é muito legal. E eu queria começar esse papo com a Verônica, que está lá na outra ponta, né, que é da Paris Entretenimento, para ela falar um pouco sobre a gênese desse projeto e como que ela juntou esse time para poder Bandida deixar de ser o livro da Raquel e se tornar um filme. Bom, delícia estar aqui com vocês. Eu acho que depois de 7 anos praticamente, que desde 2017, 2018 que esse projeto chegou pra gente. Esse projeto chegou através da Film to Be, com a Ana Luísa Beraba, Kiki Lavigne, e chegou já com o roteiro da Patrícia Andrade. Chegou pra gente um roteiro, uma história forte, potente, da Raquel, baseada no livro dela, uma história incrível. E a gente achou que era uma excelente oportunidade de mostrar uma coisa nova, né? Uma coisa diferente, uma história com muitas camadas, não só uma história de favela, tráfico, droga, mas com muitas camadas, com muita reflexão, com um olhar de empoderamento de uma mulher que tomou decisões que podem ser julgadas, mas a gente não pode deixar de observar a força, né, a potência dessa mulher. Presenteou. Então a gente foi uma batalha grande produzir esse filme. Foi um desafio enorme numa época, logo pós-pandemia, né, João? Com poucos recursos. A gente acreditou muito no João, que trouxe uma linguagem muito inovadora, um look para o filme. Eu queria agradecer a todos vocês incríveis que deram pra gente a sua alma, né, seu talento. Agradecer a Raquel, que nos presenteou com a possibilidade de adaptar o livro dela. Eu queria agradecer que a gente tem que colar. Esse filme não seria possível sem o FSA, que nos liberou dinheiro, sem a Rio Filme, que nos acolheu no Rio de Janeiro e nos permitiu filmar lá com o tax rebate. A Film Commission Carioca também foi incrível. A Lei Paulo Gustavo, que nos ajudou muito, veio num momento muito especial. Então temos a coprodução da Film to Be, a TX, a Claro, Telecine. E o filme estreia nos cinemas agora, dia 20 de junho. A gente está fazendo dia 20. Mudou a data, desculpa, mudamos, é 20 de junho. É um filme que a gente espera que as pessoas se identifiquem, que as mulheres se identifiquem com essa personagem tão rica, que é a Rebeca. E agradecer mais uma vez, contar com vocês para nos ajudarem a divulgar. Eu acho que o cinema vem passando por um momento complicado. Nós temos observado no Brasil que todos os segmentos da arte estão indo sempre super bem, o teatro, os shows, os musicais, mas o cinema ainda não retornou. Então o hábito de consumo das pessoas ainda não voltou. E a gente fez esse filme com essa intenção.
Eu sou uma operária do cinema, eu trabalho para a tela grande. Então a gente quer que as pessoas tenham a experiência de vivenciar a história dessa tropa maravilhosa no cinema, na tela grande. Então eu espero que vocês nos ajudem a divulgar e que vocês se divirtam com a gente lançando esse projeto. Vou passar a palavra aqui para o João, para ele contar um pouco mais do filme. Muito obrigada pela presença de todos. Oi, gente, tudo bem? Então, eu acho que, até seguindo na linha aqui da que a Verônica falou, que o cinema, eu sempre falo isso, mas é até chato, mas é a arte mais coletiva que existe, não tem nada mais coletivo do que o cinema, né? Então, assim, são camadas e camadas e camadas que vão sendo colocadas em cima de uma história e que acabam fazendo a gente chegar nesse filme que a gente chegou. Então, eu acho que assim, o grande mérito desse filme está nas pessoas que trabalharam nele, nas pessoas que fizeram, nas pessoas que colocaram suor, que deram até sangue, né, em alguns momentos. Que é isso, assim, a gente tentou, né, a gente saiu, largou para fazer esse filme pensando, né, tipo, vendo tudo que está sendo produzido, enfim, entendendo que as coisas estão um pouco parecidas em alguns lugares, assim, né? Então a gente falou, pô, vamos tentar trazer uma linguagem que seja uma linguagem estética, que tenha alguma coisa, né? Enfim, tentar propor alguma coisa de linguagem estética, quase como um estudo de gênero mesmo, assim, sabe? Né? E aí a gente trouxe essa coisa da Betacam, que é uma câmera, né? Enfim, era uma câmera antiga que não se usa mais, mas foi a câmera que durante, sei lá, quase 20 anos era a câmera que todo mundo via, tanto no telejornal, no Jornal Nacional, quanto na novela das 8, era tudo feito com a Betacam. A Betacam foi a câmera broadcast principal de todos. Então, sabendo que todo o material de arquivo que a gente ia precisar usar no filme vinha com essa textura de Betacâmera, a gente falou, pô, vamos botar uma Betacâmera no set, porque aí a gente vai conseguir fazer com tudo cole, na verdade, né? Então, a textura da câmera que a gente via naquela época. Quem é mais velho vai lembrar mais, quem é mais jovem vai lembrar menos, mas era a textura de até as HDs, assim, Betacam era a textura de tudo que você via. Então essa textura da beta, sem você perceber exatamente, ela te leva para os anos 90, os anos 80, assim, sabe? Então eu acho que é uma coisa que não é tão facilmente perceptível, mas que é importante para o filme, assim. E a gente, cara, pesou a mão, né, em vários momentos ali na cor, a gente deixou uma cor um pouco mais apertada, a gente trouxe uma estética um pouco de filme de televisão dos anos 80, um pouco, sabe? Meio filme B, um pouco em alguns momentos. Né, com uma pegada um pouco quase novela em alguns momentos assim também, né, enfim, a gente foi tentando experimentar. Então foi um filme de experimentação, um filme que a gente teve, né, bastante liberdade assim para fazer, e cada uma das pessoas que entrou no processo foi agregando mais coisas e foi trazendo mais camadas, né, enfim, os atores, porra, foram incríveis, né, a gente tava, você começa o filme pensando uma coisa, né, o Pará que a gente imaginou no começo era uma do processo, foi virando uma outra coisa muito mais legal do que a gente tinha imaginado. Né, a Maria, cara, à medida que ela foi entrando na história, foi se soltando na preparação, você vê que ela trouxe a Rebeca de um jeito que era o jeito dela, baseado na vivência dela, né? Eu acho sempre que a função do diretor, o diretor não é quem tem que saber o que cada um tem que fazer e tem que saber que cada coisa acontece no filme. A função do diretor é agregar e botar as pessoas que ele acredita que vão funcionar no lugar certo, na hora certa, e deixar a pessoa fazer o que ela sabe fazer. Né, eu trabalho muito assim, a gente trabalha muito, né, não ficar, levanta aqui, bota o dedo aqui, faz assim, não sei o quê, tipo, porra, não, vamos trabalhar mais, trazendo um pouco mais a liberdade, né, das pessoas poderem criar, porque é uma criação absolutamente coletiva, né. A gente tem uma trilha que também eu acho que é um dos pontos mais altos do filme, né, a trilha foi feita pelo Tejo Damasceno, e a gente tem o Fagner, né, cara, tipo, uma cena de ação com o Fagner, com deslizes do Fagner, é uma coisa um negócio super moderno, enfim, com um remix do Trop Killers, daquela música do Baiana System, do Saci, que eu acho que é uma música que representa muito aquelas crianças ali de algum jeito, né, e o fato de não ser a música original, ser um remix do Trop Killers, que eu acho que também são os caras incríveis, também eu acho que levanta o filme em determinado momento. A gente tem Amor e o Poder ali na frente, né, que também eu acho que é uma música que remete, eu sei que a Raquel, eu sei que remete muitas lembranças, né, essas duas músicas. O Deslizes era a música do casal, era a música do casal original, né, do livro que deu origem a essa história. Então a gente foi construindo em cima muito mais das sensações até, né? Então acho que o filme é isso, né? São essas camadas que vão sendo colocadas uma em cima da outra e assim a sensação que o espectador sente quando você junta todas essas camadas é o que vale. Às vezes você tem uma falha ou outra aqui, o roteiro, não sei o que, mas assim, quando você junta tudo e quando você bota a finalização, bota desenho de som, bota o tratamento de cor, enfim, você vai, quando você deixa ele no jeito, aí Atmos, né, que é um sistema
super novo, né? É mal barato, você vê, o helicóptero passa quando você está ali no cinema, parece que ele dá a volta em volta da tua cabeça, é uma loucura. A chuva, a cena da chuva nesse cinema aqui é uma loucura, porque parece que a chuva fica na cabeça, olha a quantidade de caixa de som que tem no teto. Tá vendo? É uma loucura isso aqui, cara, é uma loucura. Enfim, então acho que é isso, assim, acho que foi um prazer gigantesco, assim, foi uma luta e um prazer e um aprendizado maior que tudo, na verdade, porque acho que tudo no fim é aprendizado. Eu aprendi muito nesse filme, muito, assim, acho que foi a minha grande faculdade, conclusão de curso, tipo, putz, foi esse filme, assim. Enfim, acho que é isso. Quando você tem uma personagem como a Rebeca, que você tem que ser simpático a ela, mas ao mesmo tempo você não pode ser tão simpático a ela, porque ela é quem ela é. Como que você lida com essa dualidade dela para construir o seu texto, para construir a sua narrativa no filme? Como é que você faz com que a gente torça para ela, sabendo que a gente não pode torcer 100% também? Cara, eu acho que é meio delicado isso, assim, né? Porque você no filme você vai entendendo como essa menina foi jogada para cá, para lá, foi vendida pela avó, depois ela, para sobreviver, ela tem que se virar, entendeu? Então acho que, assim, eu sou super simpático a ela até o final, mesmo quando ela vira bandidona, assim, para mim não é uma questão, assim, sabe? Tipo, eu não tô aqui para julgar, nem para, enfim, eu tô aqui para contar uma história, né? Minha função é contar uma história. Se eu quisesse julgar, não sei o quê, eu ia virar polícia, delegado, deputado, sei lá, qualquer merda dessa aí, mas tipo, um das grandes pilares, assim, né? Eu venho do jornalismo, trabalhei muitos anos em cadeia, trabalhei no Carandiru, fiz um monte de filme, e assim, para mim é o pilar principal, assim, para eu poder trabalhar, que eu aprendi com as pessoas mais velhas do que eu, que me ensinaram, que trabalham mais ou menos com esse tema, grandes jornalistas e tal, cara, é que a gente não pode julgar, entendeu? Eu não tô aqui para julgar. Se eu começar a entrar na onda de julgar, acabou, entendeu? Tipo assim, de achar que o cara é certo, que é errado, entendeu? Quem sou eu para dizer que o que é certo ou o que é errado, o que aquela menina fez naquela situação, vivendo o que ela estava vivendo, entendeu? Eu não tenho esse poder de julgar. Eu acho engraçado uma pergunta dessa, pela visão de uma mulher, porque todos os personagens que eu fiz, de alguma forma, criam uma empatia com outras pessoas, e ninguém me fez essa pergunta porque é um homem. Por que fazer uma pergunta dessa porque quando é uma mulher? É engraçado isso, porque eu sempre defendi meus personagens de uma forma humana. O que mais me surpreendia na rua é que muitas velhinhas que não me carregaram no colo. E o cara era um matador de polícia, de 35 pessoas. E eu acho que o grande valor da gente, como artista, é humanizar essa história, porque a gente tem que conseguir fazer essa mescla. O Maníaco do Parque era um cara detestável, mas era um cara amável no Parque do Ibirapuera. Ele tinha milhões de amigos. Então tem essa dicotomia entre as coisas, que independente do sexo ou do gênero, as pessoas são humanas, assim. Eu acho muito louco que o Mano Brown fala dos traficantes, né, que ele trata como comerciantes, né? São pessoas que vendem, são pessoas... Então, assim, quem somos nós para julgar alguma coisa? Mas o que eu achei estranho é a gente, mais uma vez, quando separa o sexo feminino, colocar um negócio de defesa ou de uma coisa que nunca perguntaram quando era um personagem masculino. Nesse filme, é fazer uma coisa que eu faço bastante, que é falar do mesmo tema que o brasileiro faz o cinema só por esse caminho, mas pela primeira vez por um olhar de uma mulher, de uma personagem feminina, que é uma personagem desprivilegiada dentro da nossa dramaturgia, que é sempre o personagem masculino principal, transformar essa violência toda que a gente fala em todos os filmes que a gente faz no Brasil, todos, por uma visão pela primeira vez de uma personagem protagonizando tudo isso e saindo daquilo sem ser a passiva, e sim fazendo parte desse processo também, tomando posse dos lugares, tomando conta de um morro onde o homem só tomava conta, trazendo medo para os homens, sendo uma personagem feminina. Eu me colocar nesse filme como homem, como é enxergar tudo isso? Dessa história toda, de uma mulher estar tomando o lugar de um lugar super machista que é o morro, né? Então, que bom essa pergunta, porque já deu pra gente introduzir um negócio da visão feminina. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu falei, puta, eu quero fazer esse filme. Porque eu falo sempre pela minha visão, a visão do meu colega, e a mulher sempre é a oprimida na história,
ou ela sempre vem servindo como a bandeja ou como o respiro dramático dentro de uma história super escabrosa. E dessa vez o respiro às vezes era até o homem, né? Porque a mulher era o que estava sempre dominando essas coisas. Então isso me chamou muita atenção. E juntar com esse lugar que me seduziu muito, desculpa eu estar falando já, Por favor. é trabalhar com o João, pela visão dele, pelo caminho que ele vem, do gueto, ele conhece esse olhar. Então eu falei, fala de uma menina, mas tem um cara que entende muito bem esse universo. Apesar de não ser uma mina dirigindo, um personagem com uma personagem feminina, tem um cara que conhece muito bem todo esse salseiro, que é essa sociedade, que é esse lugar descampado, que é o desprotegido, que é o rap, que é a favela, que é a classe dominada, né, por a gente, que briga por dominar o lado deles com agressividade, mas é dominada sempre por a gente. É mais ou menos isso. Eu vou... quando a gente quis contar essa história, eu escutei, depois do filme pronto já, eu escutei uma crítica dizendo, mas a Rebeca não é dona de si. Eu discordo totalmente, gente. A gente pode julgar as atitudes, as decisões que ela tomou, mas ela é muito dona de si. Ela teve que, num ambiente que muitas de nós, como mulheres, não saberíamos como agir, talvez a gente fosse se tornar refém da gente mesma, ela conseguiu achar um caminho, ela conseguiu vencer os homens, vencer a violência a qual ela foi submetida, vencer a opressão. Ela é uma mulher que dominou a sua própria vida, tomou para si as rédeas da sua vida. Podem ter sido escolhas erradas, ninguém está aqui para julgar, mas ela conseguiu, ela venceu e ela se superou. Então, sendo certo, porque ela sobreviveu, né? Porque ela sobreviveu e é a foram prova certas. de que Exatamente. ela fez o que precisou fazer ali, né? E ela é dona de si. E esse filme é sobre uma mulher que, diante de todo o sofrimento que foi imposto a ela, conseguiu dar a volta por cima. É muito lindo. Quer falar, Raquel? Conta, Raquel, para nós. Raquel, a gente conversou um monte antes de vir pra cá e a Raquel, posso dizer que é uma fofa, gente. Ela é. Tô bem Uma fofa. querida. Ela é de verdade. E eu acho fascinante que a gente tem uma pessoa que tem uma vivência tão incrível, né? Tá aqui com a romantização, né, da vida dela, que ela falou para mim, o meu livro é uma dramatização das coisas que eu vivi, né? Não é uma biografia. Não é uma biografia. É um romance. Exato. Um estilo literário próprio, né? Exatamente. É um trabalho... ninguém tem um livro. Boa tarde, microfone. É um trabalho que eu não vou ser hipócrita, eu fui bem feliz em realizar. Eu levei 2 anos entre fazer, revisar e publicar. Comecei a escrever finalzinho de 2013 e ele foi publicado em 2015 na Bienal do Rio de Janeiro, na Bienal do Livro, e chegou nesse momento. Esse filme... desculpa, estou eu atropelando. Não, mas... Vai, Não, faz a pergunta. Você tá ótimo aí. Eu quero que você fala dessa jornada que ainda teve seu TCC no meio de tudo isso que você me contou. Não, deixa o TCC para lá. Eu queria que... Alguém tem um livro? Eu queria que vocês vissem. Vocês já viram o livro? Não tem. Eu não trouxe A minha cópia está aqui. Minha cópia está aqui. Então, o filme Bandida é um recorte na história desse romance. O A Número 1, que é o livro que eu escrevi. Vocês querem passar? Alguém quer ver? Pode passar aí. Com cuidado que é meu, tá? Então, o filme que a Paris comprou os direitos, que o João produziu, que essa turma, né, entregou tudo, né, entregou o sangue, entregou, né, a alma, né, colocou força, energia nesses personagens. É um recorte na história desse meu romance,
que é a história da minha vida. Eu passei por essas situações, né? E o filme é um recorte nessa história, inspirado livremente. É claro, porque em 1 hora e pouco a gente não ia conseguir botar, né? O meu livro é uma obra literária de fato. Ele detém alguns prêmios, ele serviu de base para alguns mestrados, doutorado, um PhD. E é um estilo literário próprio, chamado de coxinha de retalhos, que eu me inspirei no Mário de Andrade, vocês conhecem, já ouviram falar? O escritor naturalista Mário de Andrade, que criou esse estilo literário que chama coxa de retalhos. Ele contemporaneizou esse estilo, que é um estilo que instiga o leitor a ler, né, desde a primeira página até o ponto final. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu sou uma escritora, né? Eu não sou uma cineasta. E eu sou uma mulher sobrevivente, né? E o que eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Primeiro que eu estou muito honrada em estar aqui, porque não é todo dia que uma empresa como a Paris, uma tropa de atores e artistas como esses de primeira linha, né? E pessoas maravilhosas como a produção, como a Verônica, como a Mai, como todo mundo que até agora, né, eu tive a oportunidade de conversar e de trocar, deram oportunidade a quem criou a história. Quantas vezes vocês, jornalistas, viram um escritor junto com a tropa de uma obra cinematográfica dessa qualidade? Por aí. Só por isso eu já me sinto muito honrada, agradeço muito obrigada. E a outra coisa é a criação de todos vocês, não só da direção, como da atuação de todos vocês, porque ele mostra que o tráfico de droga como uma situação que faz um atravessamento na vida das pessoas. E ele também não criou heróis, como a gente vê aí, como ele, Millen falou ali, que de ficar a favor, de não ficar, de julgar, de não julgar, você torce pelo vilão, né? Aquela coisa da gente torcer pelo vilão. Esse filme, ele não criou heróis, nem anti-heróis, nem heroína, nem anti-heroína. Ele mostrou pessoas, ele humanizou aquilo que é uma situação, né? E mostrou com muita sensibilidade as opções, naquela época, as portas de saída, né? E a violência que empurra a pessoa para aquela situação de tráfico de droga, porque o tráfico de droga, naquela época, era o começo de tudo, né? Acompanha ali 2, 3 décadas no decorrer da história do filme e a situação de tráfico de drogas, porque hoje é outra coisa. Mas se a gente tivesse olhado, com um olhar atento, e tivéssemos tido um cuidado social e até político, naquela época, para aquelas pessoas que hoje são esses personagens, talvez não tivéssemos chegado a essa situação de narcotráfico, de terrorismo, né, que temos hoje no Rio de Janeiro. A gente fica procurando herói e vilão em tudo, mas na verdade, se você for ver, todo mundo é vítima. Desde o policial que atira até o bandido que leva o tiro do lado de lá. São todos vítimas de uma parada que é muito maior do que isso, e quem está se dando bem, ganhando dinheiro, está de gravata, no ar-condicionado, de boa, quietinho, enquanto está todo mundo se fudendo lá embaixo, entendeu? Então não tem herói e vilão, todo mundo é vítima de um sistema que é absolutamente cruel, péssimo, escroto e que, enfim, que provoca esse tipo de coisa e que chegou onde a gente chegou hoje no Rio de Janeiro. Se você for olhar o Rio de Janeiro hoje, 60% do território dominado por facção criminosa, cara, assim, olha só onde a gente foi parar, entendeu? Enfim. Pois é, para concluir, e é muito gratificante para mim eu ter vivido essa história. Eu não sou mais essa pessoa, né? Hoje eu sou outra pessoa. Ter sobrevivido a tudo isso, eu olho para trás, a tudo isso que está escrito no meu livro, e às vezes eu nem acredito, né? E eu dou graças ao meu poder, ao poder superior.
Maria, você pega um personagem como a Rebeca, que tem tanta nuance, que tem tanta faceta, como é que você transformou ela na sua personagem? Como é que você fez da Rebeca ser você? Pergunta boa e pergunta difícil. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Eu acho que... Obrigada, boa tarde. Eu acho que o trabalho do ator, ele é o laboratório e ele é a doação, ele é a entrega. Então, quando recebi o convite para poder fazer a personagem, primeiro foi o choque, sabe, de fazer a primeira protagonista, de ter a minha estreia nos cinemas, e muita terapia. Conversei muito com a minha psicóloga, levar isso de como é que vai ser, como é que é passar por essa experiência, será que eu estou preparada, e abandonar as incertezas, abandonar o medo. Até o primeiro dia de gravação, eu acho que até o último, todos os períodos que eu passei de preparação, todos os dias eu sentia que perdeu o frio na barriga, muda de profissão. Então, acho que não tem uma fórmula certa e uma resposta certa para a sua pergunta, porque é uma descoberta com cada personagem. Com a Rebeca em especial, eu acho que foi descobrir a cada dia. Foi lendo o livro da Raquel, foi me aprofundando nos detalhes sobre o casal, né, Rebeca e Pará. Depois tem tudo que eu fui propondo como atriz para minha personagem, mas também as trocas dentro do set com os preparadores, as trocas no set com os outros atores, as trocas no set com o Jean, principalmente, que eu acho que muito do que ele construiu para o Pará foi o que trouxe para minha construção para a Rebeca. As trocas com o João também, do que ele queria trazer de camada para o filme. Então, como ele disse, a arte, ela, principalmente cinema, é uma parada muito coletiva. Eu sei que muito do que eu construí para minha personagem foi através da minha vivência, do meu laboratório, foi através da minha experiência, do meu aprendizado, o coletivo de tudo. Assim, tinha uma coisa que aconteceu no set, um detalhe muito bobo, que era o Deja, que ele era da equipe de arte, e ele começou a colocar um cigarro aceso em cima de um cinzeiro, assim, para fazer uma fumaça na cena, só para fazer um ambiente. E eu comecei a trazer isso de todas as cenas, acender um cigarro, assim que começava, tragar e deixar o cigarro em cima do cinzeiro. Então a construção, ela acaba sendo coletiva mesmo, de cada setor da equipe, assim, cada coisa que os profissionais vão propondo para mim e eu vou acrescentando na minha personagem no sentido de enriquecer. O Pará, ele surge no filme de uma forma cômica até, porque a gente olha e a gente lembra do cabelo daquela época, a gente fala que bom que aquela época já passou, ninguém mais usa aquele corte e tal. E ele cresce de um jeito assustador até. Como foi para você fazer essa progressão do seu personagem ao longo da história? Né? Eu não sei se vocês filmaram na ordem, como é que foi a Verônica já está assim, tipo, não foi. Então, como foi que você se manteve na época de cada momento que o Pará tinha diferente, para você saber que ele estava pulando por essas facetas diferentes do mesmo personagem? Como é que você manteve essa verdade dele? Assim, eu nasci favelado, né, irmão? Eu sou favelado e vou me autoafirmar favelado a vida inteira, apesar de hoje eu não viver mais dentro de uma comunidade. Apesar de estar sempre lá, trocando ideia com a molecada e tentando incentivar a galera a pensar diferente muitas vezes. Então o Pará, na verdade, eu acredito muito nisso, assim, eu que nasci favelado e vivi muito do que a favela oferece, muitas das violências, inclusive, eu acredito que quem vive dentro dessa realidade conhece para além da fachada da favela, sabe assim? As pessoas conhecem para além das casas, elas conhecem o interior de quem vive dentro das casas mesmo, assim. E dentro da favela, mano, existem vários moleques que estão, e a maioria deles é como o João falou aqui, tanto os policiais que estão indo lá para executar o seu serviço, ou às vezes não também, como vítima, tá ligado? Porque são circunstâncias que vão fazendo com que a gente chegue a esse extremo, saca? Porque eu não acredito, irmão, na boa, que ninguém vai escolher o tráfico de drogas ou a criminalidade como hobby ou como estilo de vida, sacou? Então, assim, o Pará, eu fui buscar essa visão mesmo do interior de quem vive dentro das comunidades, sabe? Então, eu acho que é isso, não existe esse moleque, a gente tinha um roteiro, eu acho que
tinha tudo para ser um estereótipo de uma história sobre comunidade brasileira. Mas a gente se aprofundou nisso e foi para essas verdades, para tipo, mano, quem é esse moleque? Como é que ele chega nesse lugar? Ele nasceu pro crime? Não, ninguém nasce pro crime. São circunstâncias que vão empurrando a gente para esse lugar. Então eu acho que o Pará, ele é um desses moleques que ele não nasceu para aquela vida. E aí a gente volta para essa coisa sobre a história ser dela. A gente estava conversando na vez que a gente assistiu o filme, lá na Paris, que o Pará, ele é um vacilão, irmão, na boa mesmo. Tipo assim, o Pará, ele é muito cabaço, viu, brother? Tá ligado? Então, tipo assim, se não existisse a Raquel na vida dele, mano, ele não existiria, sacou? Ele não passaria do Del Rey, sacou? Chegaria ali e pararia ali mesmo. Então, assim, eu acho que o Pará, ele tem essa coisa de mostrar a humanidade dos personagens, sabe? De como a Maria trouxe também, essa coisa de entender que, pô, mano, a gente não veio pra isso, a gente tá aqui e a vida vai empurrando a gente pra isso. E aí a virada de chave, eu acho que é quando ele comete o seu primeiro crime de verdade, né? Que é o assassinato. E aí a gente tem que mudar a chave desse personagem. Então, eu conhecendo a favela e conhecendo o favelado, eu entendo isso, mano. Eu já vi muitos meninos, muitas crianças. Hoje você não consegue nem olhar no olho dessa criança, sacou? Porque, infelizmente, foi seguindo por um caminho que não é um caminho que ninguém deveria viver. A real é essa. É como eu sempre falo, toda vez que eu volto para a comunidade, eu troco ideia com um moleque que tá lá e que não tá numa vida maneira. Eu falo, irmão, você tem que entender que o que a gente vive aqui dentro, e até para parentes meus que ainda estão lá, você tem que entender que aqui dentro, irmão, a quantidade de violência que a gente vive é desumana. Então, é fazer seu corre, trabalhar para sair da comunidade e para incentivar outros como a gente a fazer a mesma coisa, irmão. Porque isso, eu acredito que, ainda que a gente tenha esperança, não é uma coisa que vai mudar tão cedo, sacou? Então, essa foi a minha construção para o Pará, foi trazer extremamente e no interior mesmo de quem vive dentro da comunidade, sacou? E mostrar essa humanidade desses personagens e dessas pessoas, né, que a gente está representando. O seu personagem do Billy, eles são personagens muito curiosos, porque eles agem como se estivessem tomando conta do lugar, tomando conta da comunidade. E não falo tomando conta do crime, mas tomando conta, de verdade, de proporcionar uma vida, uma sociedade, um ritmo. Como que vocês enxergam os personagens de vocês como personagem de ficção e como personagens que fazem parte da rotina de uma favela? Boa tarde. Eu acho que como é a pergunta mesmo que eu estava pensando? Como é que eu... Como que você vê seu personagem como um personagem, como alguém que de fato tem esse trabalho dentro da favela? Eu sempre, de participações que eu tenho de cinema, eu acho que eu já tenho 2 longas aí de boa, e eu trabalho sempre com as pessoas que confiam em mim e querem que eu esteja junto, e fazer esse personagem para mim foi um prazer, porque eu já conhecia o trabalho de João, assim, sabe? Do humano, da coisa humana, sabe? Contar uma história, assim, foi muito bonito, assim, uma das coisas. E eu construí esse personagem, assim, eu entro no set, são participações, então 3 dias, eu entro num êxtase, assim, eu olho para João diz, vai, Otto, olho, porra, vai. E assim, eu dei a minha emoção. Para mim o cinema é sempre um sonho, então eu tive num baile, eu estava cercado, então eu digo, porra, eu sou esse cara, então sabe? Então eu construí ele de uma visão que eu tinha das coisas de cinema, sabe, do ambiente, do cenário, sabe? Começa pelas roupas. Eu ainda tenho um anel aqui, que não é Del Rey, mas ele está aqui hoje porque eu peguei na Benedito Calixto. Então, assim, eu sou um cara que eu vou incorporando ali, tenho pouco tempo, mas dou tudo de mim, como eu dou sempre na minha arte, assim, na minha coisa. E para mim sempre é isso, ele está falando aqui da mudança de coisas, eu tive com ele, eu acho que mudou ali, quando vocês falaram, você mudou, porra, deu um empurrão nele, a gente se encontrou assim, foi um momento,
assim, que eu vou guardar sempre na vida, assim. Mas é isso, a arte para mim é muito especial. E cinema, assim, eu estou sempre colaborando, não só com música, já fiz trilha, já fiz vários filmes, assim, e sempre com quem gosta de mim. E foi um prazer ter uma trupe dessa, ter Milha aqui. E é isso, eu construí com minha verdade, do que eu sei, do que eu entendia, do que João me passou, assim, mas principalmente em cinema, no meu caso, assim, que não é um palco que eu tenho 2 horas, eu tenho 3 dias ali para me matar. Esse filme proporcionou isso, ele veio carregado de cenário, de ambiente, de vida, parecia que tudo era comum, a gente ali no meio, trocando de roupa, aí, porra, digo, vou tomar um aqui, aí vou lá no boteco do morro, aí começo a ver a pessoa, fico lá, eu só quero ficar lá, é assim que eu construo, aí vai passando as pessoas, vai pensando, sabe, eu vi, nossa, é isso, é isso, é isso. Aí cruzei com ele, que eu nem cruzei no filme, mas cruzei com ele já, e o cara que eu vou mandar matar, ele já todo pecado, porra, é isso, é assim que eu construo os meus personagens, assim, e sou bom em matador, sou bom em turista, sou bom em várias coisas. Sempre estou pronto assim. Eu acho que as pessoas me veem com a cara, eu digo pra minha mulher, você tem um cara de mal assim? Eu sou uma pessoa bem... é distante da minha realidade, cara. Não é toda hora que eu, sabe, vou subir no morro e comandar um baile, e com as armas. My God, eu detesto arma. Olha, de verdade, na mão de alguém que... Mas no set é maravilhoso você poder experimentar. Eu me sentia... Cara, é um poder, assim, mas um poder passageiro, mas que a gente possa estar contando uma história que vai ficar, assim, uma história olhada pelo lado poético, artístico, social, assim. É o começo de Maria aqui, que eu adoro, assim, é isso, do Jean, é isso. É assim. E só complementar, confirmar pra gente, né, na pesquisa, de que a Rocinha, né, você logo imagina aquele sotaque carioca, né, aquela malandragem, não sei o quê. Cara, a Rocinha nos anos 70 era uma favela basicamente nordestina e branca, entendeu? Era uma favela, então a gente fez essa questão de trazer o sotaque, que o sotaque do filme mais escutado é o sotaque de estados do Nordeste, muito mais do que aquele carioca tradicional. Então a gente foi trazer a menina, a Michele, ela veio de Alagoas, enfim, porque a gente tentou trazer, esse é o sotaque do filme que a gente tentou trazer. E a escolha do Otto foi um pouco por esse lugar, assim, né, de que é uma favela mais branca e nordestina, né, enfim. É verdade, o jogo de bicho, né, que foi o primeiro poder político dentro das favelas, o jogo do bicho. E veio com pessoas que vieram justamente no êxodo do Nordeste, civil, que vieram para trabalhar e acabaram pegando aquele ofício, porque muitas não conseguiam trabalho e ficavam passando fome nos becos, por isso vendiam as crianças e tal, e a maior parte desse pessoal era nordestino, né? E por isso é uma herança, né? Uma herança. Aquela pergunta que você fez para o Otto, da questão do tráfico assistencialista, também é uma herança do jogo do bicho. Também é um personagem nessa história. Exatamente. Porque ele contamina as pessoas de maneira diferente. Não é? Umas usam para subjugar os outros. E algumas usam nessa situação para sobreviver. Né? A violência, a agressividade da pessoa, aquela violência que sai de dentro para fora, também é outro personagem dessa história que vocês conseguiram, né, manipular de uma forma assim sensacional, muito humano, muito sensível. Eu digo até que vocês tiveram assim intuições sobrenaturais, né? O Janta comprou o Pará e eu tive um impacto com o personagem dele assim, inexplicável. O sorrisinho, aquele jeito, né, maroto, aquele jeito desajeitado, muito, muito, muito... Eu tenho muita admiração por vocês dois, tanto por você, Miriam, quanto por você, Sadovski. O Tropa de Elite 1 e 2, que você fez filme de ação, o assalto
ao Banco lá Central, você fez bastante filme de gênero, você fez Encarnação do Demônio, Zé Caixão, e existe também esse preconceito de achar que o cinema brasileiro é um cinema, até o pessoal fala, eu não gosto de cinema nacional, como se o cinema nacional fosse só um gênero. O cinema nacional tem drama, tem comédia, tem aventura, tem de tudo. Eu queria que você falasse do filme que você fez e o Sadovski também opinasse também do cinema nacional de ter vários gêneros, por favor. Olha, eu faço cinema desde 94, né? Desde muito jovem. Fiz Olhos de Vampa, foi o meu primeiro filme do Walter Rogério. É um filme sobre um vampiro de Pinheiros que matava as vítimas com uma mordida na bunda. Então eu venho desde um pouco chanchada quase, né? Até já fiz de tudo no cinema nacional. Absolutamente de tudo, assim. Acho que falta uma organização para os nossos gêneros, assim. Eu acho que o nosso cinema ainda fala muito dos nossos problemas sociais, dos nossos problemas, expõe a nossa miséria, expõe as nossas... E eu acho que ele precisa se organizar mais na prateleira, assim. A gente é um cinema brasileiro. Primeiro, a gente tem que assumir o nosso cinema brasileiro. Acho o original, acho que o que dá mais cara do nosso cinema hoje é o cinema nordestino. Acho que a galera ali, Recife, a galera toda, é a galera que faz um cinema brasileiro. Eu acho que o restante da galera é uma galera que está tentando fazer um cinema legal, faz um cinema forte, mas com uma grande influência do cinema americano, de uma outra linguagem. Então existem dois caminhos, assim, não vejo mal nenhum a gente ser um cinema baseado num cinema gringo, um cinema europeu. Tem que entender o tamanho que a gente ocupa, tipo o cinema argentino. O cinema argentino tem grandes influências, mas existe o cinema argentino. Quanto a gente não achar a linguagem, a cara do nosso cinema, como fazer o nosso cinema, o que ele diz, a gente não vai andar com o restante. Aí fica essa confusão e eu vejo assim, tem grandes problemas no nosso cinema hoje. As pessoas demoram 5 anos para fazer o segundo filme, 10 anos para fazer o terceiro filme. Mas Furioso foi 9 anos, por Mad Max. Mas o cara fez outras coisas antes. Ele esperou um projeto, você esperar um projeto é uma coisa. Agora, você ter um exercício diário, isso acontece várias coisas. Você não está no exercício, quanto mais tempo demora, mais o filme fica importante, mais você acha que você tem que acertar, que você não pode experimentar, que é uma coisa que o João fez e me chamava a atenção, de falar, quanto tempo vai demorar eu fazer outro filme? Mas eu estou aqui para experimentar, eu sou um artista, eu vejo que o que acontece é que demora tanto, as leis e as coisas, quando o cara vai fazer um filme, ele não quer errar. E é tanta insegurança, que acaba virando um projeto tão pessoal dele, que você acaba não podendo colaborar tanto como você gostaria de colaborar. Então o nosso cinema ainda parte de muitos problemas, problema de roteiro, o grande maior problema que a gente tem. Os roteiros da gente eu acho que são muito fracos ainda. Desses muitos filmes que eu fiz, a maioria deles, sendo bom ou não, quando a gente se envolve, a gente se apaixona como artista e a gente defende com unhas e dentes. A gente até esquece de que a primeira impressão que a gente teve no primeiro roteiro, porque a gente se envolve. E muitos deles eu já leio enxergando que eu posso ajudar a modificar e eu posso ir por um outro caminho. Exatamente aquilo que eu ia fazer, assim. Então tem milhares de caminhos. O cinema nacional ainda é muito jovem, eu quero dizer nesse sentido, eu acho. Podem querer me matar por isso, por vir lá do Glauber, não sei o quê, mas um cinema mesmo comercial, daqueles que briga com os blockbusters, é de uns, 30 anos para cá, não sei. Não tenho essa conta, estou chutando aqui, mas estou querendo dizer o que eu acho das dificuldades do nosso cinema, para entender essa sequência de gênero e a gente se multiplicar tanto no mesmo assunto, entendeu? Eles nunca são iguais. Se você pegar o Peixeira, pegar o cara do Tropa, pegar o cara do Queiro, pegar o cara do Lobo Atrás da Porta, e você for vendo, todos eles têm o mesmo universo e todos eles, de alguma forma, são humanos e trafegam com ônibus diferentes, entendeu? Então, assim, é o julgar, você não julgar. Estou sempre falando de gente, né? Eu gosto de gente. Então, falar de gente é muito importante. Ter educação para falar delas é maior ainda. Você ter educação por elas é entender a humanidade, não julgar. Eu, como artista, não posso julgar nunca. Obrigada. Bom, pós-pandemia. Mas quando a gente vê um filme desse, dá um gás a mais pra gente falar sobre, enfim.
Parabéns, Maria, também pela sua estreia no cinema, acho que você fez lindamente. Eu queria saber do João, qual é o cuidado que você tem quando você traz uma adaptação de um livro. A gente sabe que é muita coisa para colocar em 1h30. O livro da Raquel ele é muito rico em muitas histórias, muitas coisas. Então eu queria saber qual foi o cuidado que você teve. E, Verônica, também se você puder ajudar, se a gente corre o risco de ver mais sobre a número 1, numa série, um projeto futuro, porque eu acho que tem muita coisa aí que ainda dá para vir. Inclusive ela termina o filme, ela vira bandida mesmo, é no final do filme, né? Na verdade, o filme mostra ela virando essa bandida. Eu acho que o principal cuidado, assim, eu acho que assim, cinema, muito mais do que qualquer coisa, é a sensação que ele passa, né? Então, mesmo a gente não sendo absolutamente fiel à história do livro, a gente tendo que adaptar algumas coisas e reconstruir algumas situações por questão de narrativa, por questão de ritmo do filme, por várias questões, o mais importante é que no final do filme a pessoa tenha meio que a sensação que o livro tentou passar de alguma maneira, né? Então a gente não se apega muito a detalhes assim muito específicos, mas a gente tenta que a mensagem no todo ela esteja de acordo com o que a Raquel tentou trazer no livro, assim. Então a gente, claro, tem um monte de história ali que é absolutamente, por exemplo, a passagem do bicho para o tráfico que aconteceu, que foi uma transformação lenta, né, na favela, a gente fez acontecer em um dia. Né? A gente criou uma fábula e nessa fábula a Rebeca mata a conta da favela, entendeu? Então, assim, a gente meio que vai tentando criar pequenas fábulas ali para correr com a história também, porque não dá, se eu fosse entrar em toda a maneira como aconteceu, enfim, a gente não consegue. Mas eu acho que a tentativa é essa, assim, sabe? É de preservar o sentimento final do filme, sabe? Mesmo que no meio do caminho, então a gente tentar ser honesto com a história, mesmo que a gente desvie um pouquinho num lugar ou no outro. Eu ia adorar fazer uma sequência, uma série, uma obra derivada e dar para essa menina, que é uma maravilhosa, que foi incrível trabalhar com ela e com todos, né? Só que eu só aceito se for um prequel, tá? Porque eu preciso que o Amoroso esteja lá com a gente. Sem ele, sem Amoroso não tem filme. A gente, brincadeira, a gente... Flashback. É um flashback. Ele tem que estar lá, né? Porque a gente fez o favor de matar o Amoroso. Não, fora... E a gente não pensou sobre isso ainda. O filme termina com essa possibilidade, mas sem me delongar muito, a gente enfrenta um momento complicado, né? De fomento e de espaço mesmo, e o streaming e tudo mais. Então, eu acho que é uma possibilidade. Eu posso te dizer só que seria um prazer enorme e eu seria muito feliz se eu tivesse essa oportunidade. É o que eu posso te contar agora. E eu fechei os olhos e eu imaginei exatamente a Maria. Eu não conseguiria pensar em outra atriz, né? Porque geralmente a gente assiste um filme e a gente pensa, eu acho que fulana faria melhor, mas a Maria, assim, ela foi uma escolha extremamente assertiva para esse papel. E eu queria complementar, né, fazer a minha pergunta. Tem uma cena que me emocionou muito, que foi que a Rebeca, né, e o Pará, eles estão debruçados um sobre o outro e ela está tendo uma crise de ansiedade. E ele está acalmando ela e eu fiquei muito emocionada com essa cena e eu queria saber como foi, né, para vocês gravar essa cena, se a cena está no livro, como é que foi isso para vocês? Tem a construção que vem do próprio livro da Raquel, que a gente colocou esse subtexto da Rebeca, que ela tem crise de claustrofobia. Então a gente mostra isso um pouquinho na infância com a Michelle, depois a gente vai introduzindo logo na primeira cena da passagem de tempo, que é ela trancada dentro de casa, que ela briga com o Pará. Essa cena em si foi bem delicada, foi no último dia de gravação, então fazer cinema é uma loucura, em 5 semanas é mais loucura ainda. Então a gente gravou 2 décadas nesse dia. A gente também gravou a cena da morte do Feliciano. Então, foi isso. A gente gravou uma década de 80 ali, adolescente. Logo em seguida, fase adulta, mais uma cena de claustrofobia. Entrar nesse estado é muito difícil. Foi muita técnica. E o meu preparador ficava ali o tempo todo, o Márcio, sempre orientando da gente conseguir entrar no personagem, conseguir mergulhar naquela situação e não desencadear uma crise na gente. Porque eu, por exemplo, eu tenho crise de pânico, eu tenho ansiedade, tenho depressão. Então, eu acho que a delicadeza que a gente conseguiu construir para o casal foi o que dá muita segurança, assim, de abandonar o personagem. Então, eu acho que o Pará, ele
tem aquele susto lá no início de quando a Rebeca briga com ele e tal, depois ele vai aprendendo com ela esses momentos de claustrofobia, que ele mesmo identifica a crise dela e ele fala, não, vamos pra cá pro quarto, vamos tentar resolver isso, porque a Rebeca é um pouco bomba relógio, é isso, naquele momento ela tá em surto, ela facilmente sairia pra trocar tiro e é isso. Então eu realmente tentei trazer essas nuances da personagem, porque não é uma personagem óbvia. Nada do que foi feito era óbvio. Eu acho que quando eu falo para as pessoas que eu tô fazendo uma bandida, e gente, eu vou fazer um filme que se chama Bandida, todo mundo fica, do caralho! Não, gente, não é do caralho. Tipo assim, tem uma história por trás, tem uma complexidade da personagem. Então, eu quis construir tudo com muito cuidado e não trazer a obviedade de, eu sou favelada, então eu conheço esse universo, porque não necessariamente. O que eu conheço do universo é da favela que eu cresci, que foi a Cidade Alta. Eu conheço do universo do que eu cresci dos anos 2000, 2010, é esse o universo que eu conheço. Eu não conheço o tráfico na década de 80, na década de 90. Eu não conheço o tráfico e a favela e a vivência da Rocinha, porque as pessoas acham que favela é favela e tudo qualquer lugar, e não é. A favela que o Jean cresceu, a favela que eu cresci, qualquer favela do Rio de Janeiro vai ser diferente da minha. Então, por isso que eu falo muito do laboratório, que eu acho que quando a gente tem essa proximidade com o personagem, as pessoas vão deslegitimando o trabalho que a gente traz de estudo por trás, para poder trazer um personagem. Então, tem muitas identificações que eu tenho com a Rebeca em muitos lugares. Isso me facilitou de trazer um sentimento. Foi fácil de fazer, então todas as cenas foram muito desafiadoras, eu nem consigo colocar no tópico assim de quais cenas foram difíceis. Essa foi uma muito difícil também, e eu acho que o Jean também vai poder responder isso melhor que eu. É isso. Não, eu acredito muito que, assim, a gente teve pouquíssimo tempo para gravar o filme, né? Foi tudo muito rápido. O cinema nacional é assim, muito rápido mesmo, geralmente, né? Pelo menos os trampos que eu fiz até hoje foi tudo meio assim. Então, eu acho que o João acertou muito em escolher um elenco que tinha uma realidade próxima do que a gente estava falando, assim. E é isso, e eu acho que o filme fala justamente sobre isso que a Maria acabou de dizer aqui. São pessoas diferentes, é isso, a gente tem que sair desse estereótipo do favelado, é isso, que o Firmino mandou muito bem, mas, assim, a gente tem que sair desse estereótipo do Zé Pequeno, sabe? Não é todo favelado que é o Zé Pequeno, mano. Zé Pequeno na favela, sabe assim? Muito, tem umas cabeças contadas. Então, eu acho que o João ter escolhido um elenco que conhecia essa realidade ou que viveu na favela, mas que não se aprofundou tanto nessa realidade, faz muito sentido. A parceria com o Márcio Merriel, né, que foi nosso preparador de elenco, que estava sempre ali disposto a fazer tudo que deixasse a gente mais confortável em cena, e a nossa parceria mesmo. Eu acho que a Maria foi muito bom o nosso encontro, porque de cara a gente virou brother e a gente trocou essa ideia. Eu lembro que eu cheguei pra ela e falei, cara, a gente vai precisar ser muito amigo pra fazer essa parada. E eu não sou de forçar amizade não, mas eu tive que forçar essa amizade com ela, porque a gente precisava ser muito parceiro pra fazer o que a gente estava fazendo. Então eu acho que é isso, a gente criou essa conexão e mais uma vez volta pra essa coisa do protagonismo ser da Raquel, né, e nesse caso aqui da Maria. Porque a gente que é ator também, a gente tem essa vaidade às vezes de pegar, as pessoas vão me ver, saca? E aí a gente precisa ter uma consciência também de que a gente tem que pensar no todo, na obra, sobre o que essa obra fala. Fala sobre a história dessa mulher. Então toda cena que vinha pra mim, eu lembro que a gente tinha algumas cenas que era até mais violenta, assim mesmo, de briga, embate direto nosso. E que na prática, durante as preparações com o Márcio Merriel, eu comecei a entender que eu tinha sempre que dar um tom a menos. Eu falei, mano, não dá pra eu gritar com ela dessa forma, sacou? É isso, mano. Eu falo até por experiência própria. Eu trouxe até uma referência minha de casa, que eu sou um cara casado. Então, assim, eu sou tirada favelado, brabo, não sei o que, já fui, né? Hoje não mais. Mas, assim, já fui tirada brabo, não sei o que. Mas minha mulher falou comigo, acabou, irmão. Casamento feliz, tô muito exigente, você. Pô, ali, não, minha mulher falou, amor, qual foi, irmão? Já era. Então eu trouxe essa referência também pra ela, porque aí eu entendi muito rápido isso. É tipo, mano, a história é sobre ela. Quando a gente tem uma cena dessa, é levar pra ela, é dar o direcionamento pra ela, trazer o foco pra ela e todo esse cuidado que essa personagem merece em cena e fora dela, inclusive, também, né? Então acho que
Só complementando um negócio aqui também, uma coisa muito legal, quando eu falei com o Milen, né, pela primeira vez ali, quando a gente foi falar do filme, ele falou um negócio, quando eu falei da Maria, falei do Jean, falei do elenco, ele falou, cara, vai ser um prazer pra mim poder levantar essa molecada, entendeu? Tipo, sabe, tipo, ele veio com essa proposta mesmo de trabalhar para esse elenco, assim, foi muito legal. Então, outra coisa também que você falou, eu também não vejo outra pessoa fazendo esse filme que não fosse a Maria. Não existe outra possibilidade. João, acho que... E eu via uma coisa de Racionais que bandido acabou virando uma coisa diferente do sentido literal do bandido. Né? Tipo, todos os moleques em Higienópolis falavam, cara, sei que e tal. E hoje em dia eu vejo umas meninas que estão muito empoderadas, pelas minhas filhas principalmente, porque no sentido de eu sou bandida, no sentido não de que eu vou cometer crime, mas de que eu vou fazer o que eu quiser, eu vou transar com quem eu quiser, minha vida é minha, não vou depender de homem, entendeu? As meninas usam muito piranha hoje também. Exatamente. Banalizou, assim. Exatamente. Então, hoje em dia tem um sentido muito mais de, cara, de que assim, ninguém manda em mim, e que nenhum homem manda em mim, ninguém vai fazer o que eu tô a fim de fazer. O sentido dessa geração da minha filha, eu vejo que é esse, entendeu? Então eu falei, porra, eu acho que faz uma analogia com o que era lá atrás, né, que a bandidagem lá atrás era uma outra coisa, e com esse sentido da menina que vai fazer o que ela tiver a fim de fazer e que não vai ficar abaixando a cabeça para homem hoje. Então acho que eu tentei trazer por conta disso. Minha pergunta é para Raquel. Raquel, você falou um pouco da sua sensação de ver o Pará materializado aí no Jean. Eu queria saber sobre o resto, assim, como foi ver a sua história na tela, virando o filme. Porque assim, já é uma sensação para o leitor quando vê o livro virando filme. Como foi para você, autora, ver essa história virando filme? E como foi a sua relação também, a sua conexão com a Maria? Eu quero saber um pouquinho dessa história. Bom, ver da história que eu escrevi, do romance que eu escrevi, virando uma obra cinematográfica, já é em si um prazer, né? Me sinto muito honrada. E em ser a minha história, eu só posso dizer o que eu senti quando eu vi o filme. Né? Porque eu acompanhei esse processo desde lá do primeiro roteiro com a Patrícia. Mas eu deixei abrir mão na 15ª revisão. Porque a minha obra é o livro, a obra dessa turma é o filme. São trabalhos diferentes, entendeu? Então eu só posso te dizer do que eu senti, sentada aí, tipo onde você está. Não pode falar palavrão, pode? Foi foda. Foi. As cenas de sexo, então, mexeram muito comigo. E apesar gente, o abraço depois que eu dei no João foi quase sexual. Bom, vocês não leram o livro, mas o livro leva as cenas de sexo no livro, leva a pessoa a ter tesão mesmo, né? Eu já tive em lance assim de autógrafos que casais, poxa, apimentou nossa relação e tal, quero dar um abraço. E aí foi muito bom, né? Ver uma história tão miserável como a minha, com sensibilidade, que essas pessoas colocaram. Eu estou emocionada. Foi assim que eu encarei, né? Que eu fui deixando acontecer, me preparei só para esse momento, porque não é a minha praia quem escreve, quem atua, ou ir no set. Isso não nem poderia ser, né? Porque escritor tem ciúme das coisas que escreve, é difícil, né? Tem que fazer essa entrega, graças a Deus, que a minha psicóloga trabalha direitinho, então eu posso fazer essas entregas. E então foi isso, para mim, chorei pra caramba, né? E quero até agradecer aqui de público a Maria,
nesses mais de 30 anos, eu nunca tive tempo para ter. Ela chorou um luto que eu nunca tinha chorado. E aí naquela cena, depois que ela entra no túnel e que ela troca com aquele gravador, que o gravador é um grande personagem desse filme. Aqui se tem gente da minha idade, né? Ou dos entas para cima, conhece aquele gravadorzinho da teclinha vermelha. E ele é um grande personagem. Nessa história é muito sensível isso. E ali, aquele luto que ela chorou, quando eu estava lá sentadinho aí, tipo, você está aí, eu tive essa oportunidade de chorar esse luto, porque o Pará foi um grande amor da minha vida. Foi um momento, um amor que... violência, do vazio, sabe? Um amor verdadeiro que eu nunca tive, nesses anos todinhos, eu nunca tive um amor com aquela intensidade e um amor que brotou de toda aquela violência. Então a Maria, eu devo essa gratidão, ela me deu essa oportunidade. Naquele momento eu chorei esse luto. Me sinto até hoje mais leve em relação a essa situação, né? E é isso, eu também não vejo outra pessoa, né, para fazer. Ela incorporou ali, é tudo muito bom, foi tudo muito emocionante e eu acho que eu respondi. Obrigada. Obrigada. Tá difícil, mas tá melhor, né? O ano passado a gente teve um market share de 1% ali, maior bilheteria nacional 500 mil, esse ano a gente já teve 3 filmes nacionais com mais de 1 milhão de espectadores, né? Então, quero saber se o João concorda que, apesar da dificuldade, a gente está num momento melhor e nesse processo, né, nesse momento melhor que você vai dizer ou não se concorda que a gente está vivendo, a importância de ter essa estreia na sala de cinema, né? O filme nacional ocupando essa sala de cinema e como atrair o público também, né? Porque eu falei que a gente teve 3 filmes com mais de 1 milhão esse ano, mas os 2 principais foram Os Farofeiros e Minha Irmã e Eu, que é um estilo mais uma comédia mais escrachada, estereotipada, né, um diferente da Bandida. Então a importância dessa estreia, né, nos cinemas, a importância de ir nas primeiras semanas para uma sustentação e como atrair esse público para a sala de cinema, né, para prestigiar o cinema nacional e Bandida. Enfim, a Verônica vai falar mais da parte do mercado, ela manja muito mais do que eu, não tenho nem a pretensão de saber o que a Verônica sabe. O que eu posso fazer do meu lado, né, como diretor, enfim, é de tentar trazer algum tipo de frescor, entendeu? Eu sinto que a gente tentou o tempo todo ir para um caminho que era um caminho arriscado, né? Tipo, poderia ter dado muito errado, porque a gente foi fazendo, né, como essa coisa de ir criando, de ir experimentando, de ir testando, de ir colocando uma Betacam no set, né? Cara, a gente foi experimentando, mas a gente teve coragem, eu acho, de experimentar. Assim, quando você experimenta, você faz a formulinha, a receitinha convencional, certeza que ali o básico do teu arroz e feijão você tem. Quando você experimenta, você pode ficar ruim o teu arroz e feijão, entendeu? Mas também você pode chegar num lugar que você não chegaria se você fosse ali no padrão. A gente tentou isso, né? O que a gente tentou foi isso, e eu acho que esse estudo de gênero mesmo, né? Eu acho que ele é importante para o cinema, para que o cara saiba que ele não vai viver um filme aqui que é igual, que é diferente do que ele já viu. Então a gente tentou ir um pouco por esse caminho de experimentar um pouco na linguagem, de apertar um pouco na tinta, sabe, às vezes da atuação, apertar um pouco na tinta da finalização, apertar um pouco na montagem, deixar uma coisa um pouco mais na cor, enfim. Porque é isso, o cinema são essas camadas, né, e para mim o que vale é a sensação final do filme. Então é isso, da minha parte eu acho que é tentar sair do mesmo, sair da mesmice e tentar trazer um frescor ali. Eu acho que a gente está vivendo um momento melhor, sim. Só complementando, realmente, a maior bilheteria do cinema pós-pandemia é o Minha Irmã e Eu, que é uma comédia. Mas eu só queria acrescentar, assim, é uma comédia, mas ela tem uma coisa ali que fala de relações humanas, né? Tem a história de 2 irmãs em busca da mãe, dos conflitos. Então, o que a gente percebe hoje é que o cinema precisa trazer experiência. As pessoas precisam sair de casa para ir ao cinema, experimentar a
Paris tem se dedicado a contar histórias que emocionem, a histórias que façam as pessoas se sentirem representadas, se identificarem. A gente investiu, esse é o primeiro projeto que saiu com o Atmos, com o som Atmos, mas nós temos... você quer o meu, desculpa. Nós estamos trabalhando para que todos os nossos filmes, não importa o gênero, desde uma comédia mais simples, mais convencional, a um filme mais potente como Bandida, tenha essa sonorização para que a gente possa dar experiência. Então nós percebemos que o cinema brasileiro, a gente complementar mais uma vez, a gente luta aqui, fazer esse filme, obrigar o nosso diretor e o nosso elenco a trabalhar nesse filme em 25 diárias é uma crueldade. Só que ela é necessária porque a gente não tem o recurso que a gente precisa para fazer melhores filmes. Então, eu como produtora venho buscando mais recursos para que a gente possa entregar uma melhor experiência para quem está assistindo e uma melhor experiência para quem está trabalhando, porque a gente sofre bastante, foi muito difícil, e eu agradeço aqui a vocês por terem aderido a esse projeto com a gente, porque eu sei que não foi fácil, mas é assim o cinema. Então, sim, estamos melhores, estamos caminhando, e a gente precisa fazer filmes com experiência, para que as pessoas se sintam convidadas, se sintam instigadas a sair de casa. Porque concorrer com o sofá, gente, é muito difícil. Eu falo que as pessoas acordam de manhã falando que vão ao cinema às 5 da tarde. Das 10 da manhã às 5 da tarde, ela tem 5 horas, ela vai desistindo de sair de casa. Vão acontecendo milhões de coisas e as pessoas acabam não indo. Então a gente trabalha para trazer experiência. E eu tenho certeza que esse filme é uma experiência muito linda. Pela presença de todo mundo, viu? Beijo grande. Só para complementar aqui, que ela falou da experiência, eu quero que vocês só prestem atenção. Eu contei aqui mais de 30 caixas de sons aqui em volta. Tá vendo essas caixas de som aqui no teto? Elas fazem a diferença. Quando o helicóptero passa, ele dá uma volta atrás da tua cabeça aqui nesse cinema. Quando a chuva cai, ela cai na tua cabeça de um jeito muito incrível. Então, assim, olha isso é uma experiência. Você não tem em casa. 30 caixas de som, cada caixa de som dessa aqui custa o preço de um carro, entendeu? Juro pra vocês, tem mais de 30 caixas de som, caixa no teto, caixa ali, caixa atrás, caixa aqui. Isso é uma experiência de cinema. Então quem quiser vir assistir esse filme nesse cinema que tem o Atmos, assim, é uma experiência diferente até da sala de cinema convencional. É isso que a gente precisa trazer às pessoas, entendeu? Porque isso aqui a gente não vai ter em casa nunca. E esse cinema que Fazer propaganda dessa padaria. Pode falar a propaganda da padaria, vamos colocar no portal. Aqui é Milen Cortaz, sou dono de uma padaria na rua Caiová 1265. Quinta, sábado abre, pães artesanais, pode pedir pelo telefone 11 947435152. Anotou?